Olá, amigos. Nas reflexões da semana passada, nós comentamos sobre a presença de Jesus na Terra como guia e modelo para a humanidade, como o único Espírito puro que a Terra conheceu. E que ele exornava em seu caráter, em sua personalidade, todas as qualidades de um Espírito que alcançou o grau máximo da evolução. E a pergunta que nós gostaríamos de fazer hoje, como se fôssemos Humberto de Campos, nós deixamos até o livro de Humberto de Campos, Boa Nova, onde ele se apresenta como um entrevistador de algumas entidades importantes no mundo espiritual, inclusive Judas, onde ele faz uma entrevista com Judas. Nós nos colocamos aqui como alguém que vai entrevistar as pessoas que conheceram Jesus, ou que vamos recorrer às páginas do Evangelho para ouvir os sentimentos daquelas pessoas diante de Jesus, para entender o que é estar diante de um Espírito puro. E para isso, nós não selecionamos os melhores, mas todas as pessoas de graus diferentes de evolução, inclusive os obsessores, diante de Jesus, como se comportaram, como se sentiram diante de Jesus, como é estar diante de um Espírito puro aqui na Terra. Então nós iniciamos esse raciocínio perguntando o que Jesus mesmo pergunta. Um dia ele está com seus apóstolos e faz essa pergunta: quem dizem por aí que eu sou? E os apóstolos começam a responder: ô mestre, dizem que o senhor é o profeta Jeremias que voltou. Outros dizem que é Elias. E Jesus então questiona os apóstolos: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Vocês que vivem comigo. E nessa hora Pedro se levanta. Então veja bem, é Jesus diante do Cristo, de um Espírito puro falando de Jesus, definindo Jesus. E Pedro diz assim: Senhor, Tu és o Filho de Deus vivo, o Cristo, o Salvador, o Messias prometido. Então quando Pedro começa a definir Jesus, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, na verdade não foi você quem falou. Foi meu Pai quem falou através de ti. Então aqui nós temos a definição de Jesus através da mediunidade de Pedro. Mas nós vamos adiante. Vamos perguntar para o paralítico de Cafarnaum. Me desculpe. Se vocês se lembrarem, vocês vão recordar que o paralítico de Cafarnaum foi aquele que foi carregado numa padiola, levado pelo teto da casa da sogra de Pedro, onde Jesus se hospedava. Na sala da casa eles descem aquela padiola com o enfermo paralítico. E ali Jesus olha para ele, segundo Amélia Rodrigues, dizendo: Natanael ben Elias, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, levanta-te e anda, né? E ali ele é curado. Então nós perguntaríamos para Natanael ben Elias: que significa para você Jesus? Naquele momento, o que era aquele cárcere para aquele espírito que estava ali paralítico naquela cama? Era a prisão. Que significou Jesus para Natanael ben Elias? A liberdade. Então, para Natanael ben Elias, Jesus, ele emprestou-lhe a liberdade de poder viver num corpo sadio, que é o que Deus nos concede nas novas reencarnações. Vamos perguntar ao cego de Jericó: quem é Jesus? Para o cego de Jericó. Recordemos a passagem. Ele estava nos portões da entrada da cidade, que era fechada, era murada, tinha o portão de entrada. E ele ficava lá fora pedindo esmolas para os viajantes que chegavam, os comerciantes. E diz o Evangelho que ele ouve um tropel, uma barulheira, e ele não vê. Então ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Que barulho é esse? E eles dizem: é Jesus, o Nazareno, que está chegando a Jericó. E ele já sabia de Jesus, ele já tinha ouvido de Jesus, sabia que Jesus curava cegos,
E o sonho dele era se aproximar de Jesus e pedir para Jesus curá-lo. Então, naquele momento, o que acorda no cego de Jericó? A esperança. Então, lembrada, diz o Evangelho, Senhor, 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 me cure, Senhor. E os apóstolos se incomodam, fiquem quietos, o Senhor está incomodando o nosso mestre. E Jesus pede para trazê-lo até ele, pergunta o que quer que faça. Ele diz que quer tornar a ver. E Jesus diz, seja feita a sua vontade. Então, para o cego de Jericó, Bartimeu, Jesus é a esperança. Porque ele sentiu aquela esperança no seu mais alto grau. Ali ele poderia voltar a ver. E voltou a ver. Vamos a uma outra personagem do Evangelho. Vamos perguntar a Zaqueu. Zaqueu era o coletor de impostos. Mais que isso, ele era o chefe do coletor dos impostos. Uma pessoa que era a ovelha perdida de Israel. Que ansiava encontrar Jesus para ter um recomeço de vida. Para sentir de Jesus que ele seria aceito dentro da comunidade daqueles seres novos que renasciam para a terra, como os propagadores da mensagem do Evangelho. Ele queria uma transformação. Ele busca o sicômoro, sobe no sicômoro para ver Jesus. E Jesus olha para ele e diz, hoje, Simão, convém que eu fique em sua casa. Zaqueu, perdão, convém que eu fique em sua casa. E Jesus vai à casa de Zaqueu e fala àqueles presentes. Hoje, em verdade, eu vos digo que a ovelha perdida de Israel foi encontrada e foi salva. Então, para Zaqueu, quem é Jesus? Jesus é o bom pastor. Aquele que não deixa as ovelhas perdidas ficarem desgarradas. Ele foi buscar Zaqueu e resgatá-la para o seu convívio. Então, para Zaqueu, Jesus é o bom pastor. Vamos dar continuidade. Para o cego de nascença. Jesus curou o cego de nascença pegando lama, barro, molhando com a saliva, pondo nos seus olhos, pedindo para lavar no tanque de Siloé. Ele não conheceu Jesus. Quando ele viu, ele estava curado. E quando ele estava curado, ele foi chamado pelo Sinédrio perguntando quem o curou. E ele disse que foi um homem chamado Jesus, que era tido como o Messias. E eles perguntam para o cego, e você acredita que ele é um profeta? E o cego diz, poderia alguém curar o cego de nascença se não viesse na parte de Deus? Então, para mim, ele é um profeta vindo da parte de Deus. Então, para o cego de nascença, Jesus é o profeta de Deus, vindo da parte de Deus. Para a mulher pecadora, aquela que adentra a casa de Simão, o mercador, se joga ao chão, Jesus diz, seus pecados, mulher, estão perdoados. Então, para aquela mulher, Jesus é o perdão? Não. Jesus é a paz da consciência. Porque Jesus devolve àquela mulher, ou dá àquela mulher algo que ela nunca teve, paz interior. Tanto que ele diz a ela, vai mulher, vai em paz. E ele irradia para aquela mulher o sentimento mais puro de paz que ela pudesse registrar em sua existência. Ela sai dali envolvida, não pelo sentimento do perdão, mas da paz que Jesus irradiou para ela. Assim também foi com Maria de Magdala, Maria Madalena, quando esteve diante de Jesus como uma pecadora, como ela teria se sentido amada. Jesus envolveu Maria Madalena num amor incondicional, sem nenhum julgamento, sem nenhum preconceito. Ela sentia aquela irradiação de luz e de amor, como ninguém antes teria sentido na terra. O amor de Jesus era incondicional para Maria de Magdala. E perguntamos, e para a mãe de Jesus? E para Maria, a mãe de Jesus? Quem seria Jesus, o Espírito puro? A alegria. A alegria que se apresentou na Anunciação,
Quando Gabriel, o Espírito iluminado, se apresenta como anjo e diz: Maria, nascerá de teu ventre o Filho de Deus vivo, e tu darás a ele o nome de Jesus. Ali foi a primeira alegria: se faça em mim a vontade de Deus. Depois o nascimento do Cristo, depois o crescimento de Jesus, a criança Jesus, a alegria. Depois ele entra os doutores ensinando, os doutores com 12 anos de idade. Imagine a alegria de Maria vendo Jesus, ensinando os doutores da lei em Jerusalém. Lá na boda de Caná, quando ela pede ao filho, já jovem, iniciando sua missão, ainda não havia iniciado, pedindo a ele que ajude os donos, os seus parentes, porque havia acabado o vinho da festa, e Jesus brinca com Maria. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E Maria sabia que Jesus brincava, Jesus era alegria. Então Maria se dirige aos donos da casa e diz: chame os mordomos, manda que traga tonéis de água, e ele transforma em vinho. Então para Maria de Nazaré, Jesus era a alegria. Mas agora, vamos perguntar para os espíritos inferiores, a legião de espíritos que obsidiava lá em Gergés ou Gerasa, aquele indivíduo tido como um louco. Quando Jesus se aproxima, ele se joga ao chão, de joelhos, e os espíritos gritam: que queres tu conosco, ó Filho do Altíssimo? Eles já sabiam que Jesus era diferente. Na inferioridade eles percebiam que Jesus era muito, mas muito superior a eles. Quem era Jesus? Um ser superior, de incontestável superioridade diante deles. Então nós vamos perguntar: e para Deus? E para o Pai? Quem era Jesus? No Monte Tabor, quando Jesus se transfigura em luz e se materializam os espíritos de Moisés e Elias, uma voz se manifesta dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Essa é a voz de Deus dizendo quem é Jesus. Meu Filho amado, em quem me comprazo, porque alcançou a pureza espiritual. E se nós perguntássemos para Jesus: Mestre, quem é o Senhor? Ele poderia dizer em duas passagens. Nenhuma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra, quando fala das aflições: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E para o Espiritismo, Jesus é a verdade.